No dia 15 de fevereiro, o Bitcoin subiu cerca de 5%. E embora nem tudo que aconteça ao mesmo tempo tenha alguma ligação causal, correlação, causalidade, todo dia o galo canta e o sol nasce, mas não é o cantar do galo que faz o sol nascer. Muita gente atribui esse movimento a uma lei que foi aprovada no Canadá que dá poderes extremos ao governo, inclusive poderes de bloquear o acesso a contas bancárias de pessoas que estão protestando contra o governo. Então, nesse vídeo a gente vai ver, será que realmente é uma ligação entre essas duas coisas? E mais importante, como que o Bitcoin pode ser uma solução para aquelas pessoas que convivem com governos tirânicos ou que tomem medidas assim extremas. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Perini, eu sou criador do canal Você Mais Rico e sócio do Grupo Primo. E nesse vídeo vamos falar sobre o que está acontecendo no Canadá, esse movimento que permitiu ao governo bloquear o acesso às contas bancárias e como que o Bitcoin é muito importante nesse tipo de contexto. Então vou ser bem breve aqui sobre a explicação dos protestos no Canadá, até porque analisar o que levou até os protestos não é o objetivo desse vídeo, mas muito mais essa conjuntura de proibição do acesso ao dinheiro das pessoas e como que o Bitcoin se encaixa nisso. Mas o fato é que no Canadá, já há algum tempo, isso fruto aí das condições da pandemia, estava acontecendo uma série de protestos. E pesquisando na mídia, você vai achar gente que fala que é uma caminhada pela liberdade, que está se espalhando em diferentes países. Outros chamam de protestos anti-vacina, porque isso também começou com caminhoneiros que estavam sendo proibidos de trabalhar porque não tinham passaporte da vacina. Então era o pessoal que não queria se vacinar. Mas o ponto é que os protestos foram se alastrando, eles foram aumentando de tamanho, eles chegaram até a capital do Canadá. Aquilo começou a mexer com a estabilidade do governo, tanto que o primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, chegou a abandonar a capital. Depois ele falou até que ele não abandonou, ele saiu por um outro motivo, não era por conta dos protestos, mas o fato é que tivemos uma escalada nessa situação, culminando com o que aconteceu no dia 15 de fevereiro, há cerca de 2 dias, quando o governo canadense aprovou um ato emergencial que confere poderes extraordinários de bloqueio do acesso aos recursos que estão em contas bancárias, porque afinal de contas, eles chegaram à conclusão de que, olha, se não houver financiamento para os protestos, ou se a gente ameaçar as pessoas de bloqueio do acesso ao patrimônio, elas vão parar de protestar. E nisso, entenda que não importa muito a pauta do protesto nesse caso, Veja que isso abre um precedente para que qualquer pessoa que proteste contra o governo, tendo uma demanda justa ou não, tenha o seu patrimônio bloqueado. Isso é muito grave. A gente pode falar que, em termos, em menor escala, já que é com muito menos gente, a gente está vendo no Canadá agora o que aconteceu no Brasil na época do Collor. Um bloqueio, um sequestro de poupança em contas bancárias. E aí você imagina, se todo governo tivesse o poder de fazer isso. Imagina lá nas diretas já, o pessoal que está protestando pedindo eleições diretas, de repente o governo vai e barra o acesso às contas bancárias. Ou no final do governo militar, lá em 85, se eles barram também o acesso das pessoas aos seus recursos. Ou em 2013, quando o pessoal começou a protestar contra o governo da Dilma, se ela tivesse o poder de sequestrar o patrimônio das pessoas. Então isso abre um precedente muito perigoso, diria até ditatorial. E nesse ponto, já vi vários memes ali comparando Justin Trudeau, o ministro canadense, com o Fidel Castro. É uma fofoca no mundo da política. Sabia disso, Dani? Dizem que o Justin Trudeau, ele é filho do Fidel Castro. Vendo até a foto dos dois, eles são parecidos, mas eles atribuem isso ao fato de que durante a lua de mel do casal Trudeau, do pai do Justin, que foi primeiro-ministro canadense com a mãe dele, eles foram para o Caribe e durante a passagem por várias ilhas do Caribe, todas identificadas durante a lua de mel, teve uma ilha que não estava identificada. Eles simplesmente falaram, ida até uma ilha, e não falaram qual que era, e ficaram lá alguns dias. Muitos acreditam que a saída foi até Cuba, que na época sofria o embargo americano, o embargo de fato, não que existe hoje, e aí teriam conhecido o Fidel Castro, rolou alguma coisa na ilha, e o Justin Trudeau seria filho do Fidel Castro. Oficialmente, a mãe do Justin Trudeau e o pai dele só conheceram o Fidel anos depois. O Trudeau estava até nascido, mas extraoficialmente, muita coisa pode ter acontecido, tanto que o próprio governo canadense já negou esse boato. Mas é interessante o governo ter negado um boato, não é comum de acontecer. Então pode ser que essa veia ditatorial esteja no sangue do Justin Trudeau. Mas em todo caso, vamos observar o seguinte: os caminhoneiros, eles chegaram a arrecadar recursos em plataforma de crowdfunding para financiar os seus protestos. E as pessoas estavam mandando recursos. Aí o governo foi lá, chegou na porta dessas empresas, órgãos centralizados, precisam funcionar com o alvará do governo e falou, não façam mais isso. Eles pararam de fazer. Depois o governo foi ainda mais longe, tá ameaçando agora o patrimônio das próprias pessoas que protestam. E aí os caminhoneiros começaram a fazer o quê? Utilizar o Bitcoin
Bitcoin. Então já tem arrecadação sendo feita com base no Bitcoin, e se for feita em uma plataforma descentralizada é muito mais difícil de parar, e o próprio preço do Bitcoin pode ter subido com pessoas enxergando finalmente aquilo que eu já falo no meu canal e vou começar a falar aqui no Primoverso, que é o que me chama mais atenção no Bitcoin. Na minha opinião, é o que está por trás de grande parte do valor que ele tem, que é o fato de que o Bitcoin é aquele único ativo que é realmente seu. Todo o restante pode ser tomado. Nada é tão seu que o governo não possa chegar com sua mão peluda e falar, agora é nosso. Dinheiro em contas bancárias, como o brasileiro que viveu os anos 90, na época do Collor viu, como o argentino que viveu o ano de 2001, no Corralito viu, e como o canadense que está protestando contra o governo pode ver agora, pode ser sempre tomado, ele está centralizado, está na mão dos bancos. E no futuro vai ser ainda mais fácil fazer isso, porque veja que eles podem pegar o dinheiro que está em conta bancária, mas se você tirou o dinheiro e ele está em papel moeda, é muito mais difícil de pegar, só se utilizarem de violência, invadirem a casa das pessoas. Agora imagina um futuro daqui a poucos anos, onde o papel moeda não existe mais, e a única coisa que existe são as chamadas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, ou seja, moedas digitais de bancos centrais. E em um clique, o Banco Central tem o poder de bloquear o acesso do patrimônio a toda pessoa que seja um opositor político do governo. Isso pode vir a acontecer. E o ponto é, tendo tanto poder assim, quanto tempo vai demorar para que esse poder caia na mão de alguém que é mal intencionado? Quanto tempo vai demorar para que, nas palavras de José Saramago, a gente use a democracia para fazer coisas bem pouco democráticas no final? Então, justamente pensando nessas hipóteses ruins, que vale a pena você ter uma parte do seu patrimônio em Bitcoin. Porque se corretamente armazenado, e esse é um ponto interessante, porque eles podem bloquear também o acesso aos Bitcoins que estão nas corretoras canadenses. Mas se está numa carteira externa, numa wallet, eles não têm como bloquear o seu acesso. Então, o Bitcoin é, por excelência, um ativo anti-confisco, um ativo anti-ditaduras, um ativo anti-tirania. E o mais interessante é que o Bitcoin, ele não tem um lado nessa história. Enxergue bem, né? Assim como o Bitcoin não tem um lado na política. Tanto o cara de direita, de esquerda, liberal, socialista, todos esses podem se utilizar do Bitcoin para proteger parte do seu patrimônio. Porque repare que não é tirar o dinheiro do país, porque afinal de contas, o cara no Canadá vai estar com o seu Bitcoin ali acessível para ele tá no blockchain, ele tá e não tá no país ao mesmo tempo, mas se trata de tirar o país do seu dinheiro no final das contas, evitando que algum político vá lá e consiga acessar aquilo que é seu, conquistado a duras penas, simplesmente porque numa canetada ele decidiu que, como você não concorda com o que ele tá fazendo, então aquilo que é seu agora passa a ser nosso, né, de todas as pessoas. Por isso, eu sou sempre a favor de comprando Bitcoin enquanto ele ainda está barato, porque pode ser que o futuro não seja ruim assim, né? Pode ser que essa questão das moedas digitais de bancos centrais, mesmo ocasionando mais centralização, não sejam usadas para coisas ruins, para confisco no final. Só que eu prefiro ser um otimista com um guarda-chuva, ao invés de só um otimista. Porque o otimista, ele, se for surpreendido por dias ruins, pode ser destruído. Já o otimista com guarda-chuva, ele tá pronto para quando a chuva, para quando a tempestade chegar. E a melhor hora de comprar guarda-chuva é em dias de sol, e não quando a chuva já começou, né? Citando aqui o Sêneca, um filósofo que eu gosto muito, ele dizia que no meio da adversidade é tarde demais para ser cauteloso. Então compre Bitcoin agora, tomara que você não precise dele no futuro, mas se precisar, ele vai estar na tua mão. O recado do vídeo era esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui no Primoverso, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo. Um grande abraço e até a próxima.